Bom dia, turma abençoada. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que seja mais uma manhã de romper, que seja mais uma manhã de avanço no reino, em nome do Senhor Jesus. Feliz por vocês já estarem aqui comigo. Que Deus Ele possa vir com a presença dEle no nosso meio. Feche seus olhos agora nesse momento. Já peça com toda a sinceridade do mundo para que o Senhor Ele possa falar ao seu coração. Que nós possamos ser certeiros nessa manhã em buscar o entendimento da palavra do Pai, certeiros em ouvir a voz do Senhor, que de alguma maneira hoje, nesse devocional, o Senhor possa trazer resposta ao seu coração em nome de Jesus. Se você sentir a vontade, convide um amigo para poder estar aqui com a gente. Eu creio que o Senhor Ele tem os seus planos. Não sai enviando essa live para todo mundo, não. Seja pontual, sabe? Envie a live para uma pessoa, envie para um amigo, uma amiga, uma tia, um tio. E que o Senhor possa mesmo ministrar o coração deles. Ore ao Senhor. Eu não sou a favor dessas pessoas que saem mandando live para todo mundo, não. Tem dia que eu recebo um tanto de live de um tanto de gente. É melhor você ser pontual. Pense em um amigo e se você não tiver ninguém para mandar, não mande para ninguém. Eu creio que o Senhor Ele escolhe as pessoas para estar nesse lugar. Mas se permita ser usado. Eu acho que essa também é uma ponte. Vamos orar, vamos falar com Jesus? Pai, muito obrigada por mais um dia. Bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Como é bom começar mais um dia na Tua presença. E aqui nós queremos render toda a nossa vida, todo o nosso ser ao Senhor, reconhecendo, Deus, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua soberania. Deus, nós nos redimimos nesta manhã, nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos para que o Senhor possa mesmo perdoar os nossos pecados. Nos ensina a perdoar aqueles que têm nos ofendido e que nós possamos também receber pecado do alto. Meu Deus, em nome de Jesus, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, a nossa vida, que todo o nosso ser possa estar purificado diante do Senhor. Que nada venha nos separar do Senhor nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nos permita conhecer a altura, a profundidade, a largura do Seu amor, Pai. Nos permita, Deus, dar mais um passo de fé, mais um dia olhando firmemente para o Senhor, querendo Te contemplar, sendo transformado de glória em glória, Pai. Muda, Deus, o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, que nós possamos, Deus, nesta manhã ter na nossa mente bem claro que todo pecado, ele acarreta consequências, mas que o Senhor nos chama para uma vida santa, Pai, para uma vida reta no Senhor. Nos livra, Deus, de toda hipocrisia, nos livra, Pai, de toda mentira, nos livra de todo pecado, nos livra de todo intento das trevas, de toda ação de Satanás, toda fala dele no nosso ouvido. Em nome de Jesus, Pai, nos reposiciona nessa manhã, que seja uma manhã de reposicionamento, uma manhã de arrependimento, de quebrantamento. Pai, livra do nosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Não permita entrar nesta live, Pai, pessoas que não têm propósito para poder estar aqui. O Senhor já sabia desse dia, o Senhor já escreveu esse dia, então só permita ficar nessa live aqueles que o Senhor separou, Pai, para o dia de hoje, para completar o Teu propósito, Deus, que a Tua palavra possa alcançar vidas, que ela possa gerar vida, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Eu peço mesmo para que o Senhor purifique as nossas vestes, que a nossa condição diante do Senhor seja uma condição de filhos, Pai, de filhos amados que estão posicionados no Teu reino, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade. Eu peço, Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, Espírito Santo, e manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu querer, que eu possa mesmo ser usada, Pai, para poder libertar cativos, para que eu possa, meu Deus, curar os enfermos, para que eu possa mesmo exercer aquela autoridade que o Senhor Jesus, Ele liberou para mim na cruz. Em nome de Jesus, eu já oro, Pai, para que os lares sejam restaurados, para que famílias possam mesmo ser libertas, Pai, no Senhor, em nome de Jesus. Com todo carinho, Pai, eu te peço,
Olha agora nessa manhã, Pai, pela vida da Thay, pela vida da família dela. Ontem eles perderam um filho, Pai. Não sei o sentimento de perder um filho, não sinto nem o amor ainda de uma mãe. Mas eu oro com compaixão por esta família e te peço que o Espírito Santo, Pai, possa mesmo abraçar essa família. Que o Brasil possa mesmo regar esta casa em oração, para que o Senhor possa mesmo confortá-los. Deus, em nome de Jesus, nós somos um com eles, Pai. Nós conseguimos mesmo sentir, Pai, um pouquinho do que eles estão passando. Olha para esta família agora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que seja mais uma manhã de romper, de avançar, sabe? Pega aí a sua Bíblia, lápis, caneta, borracha se você usa, bloquinho, caderninho de anotação, e que o Senhor ele possa mesmo ter a liberdade de ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 3 e Gênesis 4, e já gostaria que você colocasse aí 2 títulos na sua Bíblia. Vou escrever aqui também. Hoje vou falar muito sobre obediência e oferta. Fixar comentário. Pink. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aqui pela primeira vez. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês que estão chegando agora. Hoje é mais um dia que o Senhor escolheu para a gente viver, né? Tem propósito para o dia de hoje, porque se não tivesse, a gente não teria acordado. Amém? Vamos lá. A minha tradução é a NVT. Se você quiser acompanhar, eu uso a NVT. O título dessa Bíblia está escrito, vou usar a NVT e a Almeida atualizada. O título da minha Bíblia aqui está escrito O Pecado do Homem e a Queda, e na outra Bíblia está escrito A Queda. Ontem nós lemos Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2, falamos sobre a criação do universo e a criação do ser humano, tudo que Deus ele tinha feito, ele diz que é bom, e ontem nós vimos sobre a soberania de Deus. Terminamos o capítulo falando que o homem se une à mulher e eles se tornam uma só carne. E aí Deus fala assim, a mulher e o homem, eles estavam nus, mas não sentia vergonha. Isso fala um pouquinho sobre inocência, sabe? O fato do homem estar nu na presença de Deus e ele não sentia vergonha. E agora nós vamos ver a consequência do pecado, da queda, o que isso gera, o que isso acarreta. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Essa é a pergunta da serpente para a mulher. Agora vamos parar e vamos analisar ponto por ponto. Fala que a serpente era o animal mais astuto. Mais astuto significa que ela era mais esperta dentre os animais. Ela era mais sagaz, né? Esperteza, mais astuto dos animais selvagens. Lembra ontem que Deus lá no 5º dia, ele está criando os animais, ele cria os peixes, as aves. No 6º dia ele coloca os répteis e vai falar que ele cria animais domésticos e animais selvagens. Animais que eram de um convívio domésticos, que estavam ali todos os dias com o homem no jardim, né? Doméstico não traz o sentido de animais dóceis que estão... eles podem conviver comigo, né? Uma tartaruga, um gatinho. Eu ainda não gosto muito de gato, não. Nada contra quem tem, mas eu não gosto muito de gato, não. Acho que gato é meio traiçoeiro. Mas um cachorro, um coelhinho, são animais que você traz para perto do seu convívio. E aí tem os animais selvagens, que é aqueles que estão longe do convívio doméstico, do convívio do dia a dia. E aí entra... o leão, a girafa, o elefante, e tinha também a cobra. A cobra era um dos animais selvagens.
Então tinha separação de animal doméstico, animal selvagem, e a cobra era o mais astuto, o animal mais esperto que estava ali no jardim. Então o diabo, na mesma hora, ele vai até o animal mais esperto. Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. O diabo, ele é até bem inteligente. Naquela época, os animais falavam ou foi só a serpente? Amiga, isso é uma incógnita. Ninguém sabe explicar o certo, mas eu creio que falava, que tinha esse poder. Porque se não tivesse esse poder, ela não falaria com Eva. Então, eu creio que o convívio do homem com o animal, eu creio que devia ser bem assim. O homem entendia o animal e o animal correspondia ao homem. Sabe? Mas aí eu não sei te explicar, porque a Bíblia também não deixa claro sobre isso, se foi o diabo que usou a cobra dessa maneira, e o diabo ele tinha poder, né? Não sei também até quanto que era esse poder, se já era limitado, se não era. Não consigo explicar dessa forma, mas a cobra fala com a mulher. É isso que nós vamos entender. A cobra era um animal que era selvagem, não era para estar no convívio ali do ser humano, e ela começa ali, o diabo enxerga aquela cobra e vai falar com ela, ó, vou usar você, cobra. O tempo todo, o diabo ele é muito esperto, ele não vai ir até um ponto, ele sempre vai querer em um ponto certeiro, ele é muito certeiro no que ele faz. O diabo ele não joga para perder. Se ele não jogou para perder no jardim, gente, quando Deus tinha acabado de colocar o homem lá, estava tudo no início da criação, você acha que ele vai brincar com a gente hoje? Ele vai ser certeiro na sua vida. Não acha que o diabo vai vir te oferecendo coisa que você não gosta. Não pensa que o diabo ele vai te colocar numa proposta que você vai negar ela, porque ele conhece o que você gosta, ele sabe os meios como usar. E ele olhou para a cobra e falou assim, eu vou usar você. Talvez ele não usaria um cachorro, porque o cachorro é dócil. E o cachorro não ia conseguir completar o propósito dele. Mas aí ele usa da sagacidade, dessa astutícia da serpente, e ele usa a serpente. Aí aquela serpente vai e fala com Eva. Gente, mas eu penso que não foi assim, do nada. A serpente foi lá e falou com Eva. Não foi assim. A palavra diz que tinha animais domésticos e animais selvagens. Para a cobra estar no convívio da mulher e a mulher escutar a cobra, aquela cobra ela chegou no dia a dia, ela começou a fazer parte da rotina de Eva, ela estava ali, Eva já começou a olhar para aquela cobra e achar que era normal, que não tinha problema, ela tá ali, só que ela era um animal selvagem. O que a cobra estava fazendo dentro do convívio de Eva? Às vezes, gente, nós pegamos a nossa vida convivendo com pecados que não era para estar. A gente começa a olhar para pecado que não era para existir e a gente começa a achar que não tem nada a ver, até chegar ao ponto daquele pecado conversar com você e te levar à queda e te levar à morte. Então nós precisamos fazer uma verificação, uma varredura, como se fosse um antivírus na nossa vida e falar assim, o que está de errado na minha vida hoje? O que não deveria estar aqui que está ocupando espaço? Por quê? Porque a cobra entra no convívio da mulher, ela não percebe, vira algo normal, até o ponto dela conversar com a mulher e ela solta uma meia-verdade. Ela vira para aquela mulher e fala assim, é verdade, né? Deus realmente disse a você, tá dizendo, foi isso mesmo que eu entendi? Que vocês não podem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele coloca uma dúvida no coração de Eva e ele lança uma meia-verdade. É verdade que vocês não podem comer nenhuma das árvores? Foi isso que Deus ele tinha dito. Deus falou assim, olha, de todas as árvores vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai falar o seguinte ainda, ó, coma à vontade. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Coma à vontade, não é coma com restrição, dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore ficava no meio do jardim. Só que o nosso olhar, o tempo todo ele vai desejar aquilo que não pode. O tempo todo o nosso olhar vai ser atraído por aquilo que está saltando aos nossos olhos. Eu imagino que aquela... sofisma, obrigada, viu, minha irmã? Isso mesmo.
A gente vai passar, eu creio que Eva passava do lado daquela árvore o tempo todo e ela já tinha no coração dela bem determinado, dessa árvore eu não posso comer. Só que talvez aquela árvore brilhava aos olhos dela. E ali o homem ele é meio que levado diante do seu desejo. E quando a cobra vira para aquela mulher e fala assim, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ele estava lançando ali uma meia verdade para ela e ela foi pensar. E aí ela responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Só que aí ela também já responde debaixo de uma mentira. Porque ela responde de acordo com aquilo que estava no coração dela. O diabo fala, não pode comer de nenhuma? Aí ela responde, sim, pode comer. Ela não fala, sim, pode comer de menos dessa. Porque se você responde de uma forma correta, você determina a verdade no seu coração. Sabe? Tem coisas que tem que ficar muito bem estabelecidas no nosso coração. Olha, é verdade que não pode beber? Não, você pode beber, você só não pode embriagar, mas toma cuidado com até que ponto que isso vai mexer no seu coração, até que ponto isso rouba o seu coração, sabe? O diabo ele é muito astuto e ele sempre vai vir com sutilezas, dizendo não tem problema beber uma tacinha de vinho, não vejo problema algum, mas e se isso for levar alguém a pecar? E se isso fizer um dos pequeninos tropeçar? Não é melhor você passar longe? Gente, se não era para comer daquela árvore, passa longe. Mas aqui o Senhor testa a obediência do ser humano. Não era algo que estava fora do controle de Deus. Não era algo que Deus não tinha calculado. Deus sabia de tudo com certeza, com totalidade. Porque Deus ele é onisciente, gente. Ele sabe de todas as coisas. E aquela cobra fala com Eva. E Eva responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela já responde uma resposta meio torta. Respondeu a mulher, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse, não coma e nem sequer toque no fruto dessa árvore. Se fizer, você vai morrer. Aí ela complementa a resposta agora falando assim, dessa árvore, a árvore que está no meio do jardim, Deus falou assim, não posso comer. Dela eu não posso. Aí eu creio que a cobra já dá uma olhada para ela. Eu preciso ver agora outro meio. É claro que vocês não morrerão. Outra mentira. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Agora que o diabo já joga uma verdade. Ele vai falar, a primeira parte, a parte A é, vocês não morrerão. Ele está falando uma mentira com Eva. Mas quando ele fala, Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. De fato, os olhos deles iriam abrir e eles conheceriam o bem e o mal. Eu vou falar com vocês. O diabo o tempo todo ele vai julgar isso na nossa vida. Ele vai vir com uma mentira e depois ele vai vir com uma verdade. E aí você fica confundido quando você não se sensibiliza à voz de Deus. Por isso que a nossa vida tem que estar nos pés do Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Ele todos os dias. Nós precisamos andar com Ele todos os dias. E precisamos chamar o Espírito Santo para estar conosco, para nos dar discernimento no tempo certo. No tempo certo, do modo, da maneira correta que Ele quer que a gente execute algo. Por quê? Porque o diabo o tempo todo ele vai lançar verdades e mentiras, verdades e mentiras. E você tem que estar muito esperto para saber aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Quando o diabo ele vai tentar Jesus, ele não muda o discurso. Ele vai com o mesmo discurso do jardim. Ele vai com verdade, só que aí com Jesus ele vai na palavra, porque a palavra já existia. O diabo vai com Jesus na palavra. Aqui ele está falando com Eva de acordo com o que Deus já tinha falado com ela. Ele meio que bagunça a verdade, confunde com a mentira e coloca toda aquela informação embolada e joga para Eva e fala assim, agora você resolve. Ele não pega a maçã, né? Não é maçã. Eu tô com a maçã na cabeça porque é a imagem que a gente imagina. Mas ele pega a fruta, ele não pega a fruta e fala assim, toma aqui Eva, come. Ele não faz isso.
ele começa a julgar para ela até o ponto dela escolher obedecer a Deus ou não. O diabo não vai pegar o pecado inteiro e vai falar assim, ó, toma aqui, ó, cometa esse pecado. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar te rodeando, ele vai entrar pro seu meio de convivência, ele vai se tornar animal doméstico para você, você vai se acostumar com ele vai lançar uma meia-verdade até chegar ao ponto de você escolher o que você vai fazer. É por isso que nós precisamos pegar o pecado, cortar ele na raiz e falar assim, você não tem vez no meu meio. Não tem meia verdade, sabe? Não tem esse lance de eu posso contar um pouquinho de mentira, eu posso ter um pouquinho de ganância, eu posso roubar só um pouquinho, eu posso, sabe, sentir só um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúme. Não tem isso, gente. Ontem eu estava finalizando um livro, eu li o livro que chama... Quebrando as Cadeias da Intimidação. É um livro sensacional. Se vocês têm condição, se vocês gostam de ler, compra esse livro para você ler, Quebrando as Cadeias da Intimidação. E esse livro vai falar o tanto que nós somos intimidados o tempo todo. Os pais são intimidados pelos seus filhos, os líderes pelos seus liderados, o patrão pelos seus funcionários, você que é funcionário é intimidado pelo seu patrão, você que é filho é intimidado pelo seu pai, você que é servo, você que é liderado, você é intimidado pelo seu líder. O tempo todo nós somos intimidados pelas pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que vão falar assim, às vezes você conta um sonho seu e a pessoa solta uma risada. Essa risada é intimidação. Você vê aquela risada como, será que não vai dar certo? Será que eu não devo avançar? O tempo todo existem pessoas querendo nos intimidar. E esse livro é sensacional, e esse livro termina, eu citei o livro porque ele termina falando que, quando eu pergunto para vocês assim, o que é o contrário da coragem? O contrário da coragem é o quê? Muitos vão levar e vão para uma linha de pensamento e achar que o contrário de coragem é o medo. E não é. O contrário da coragem é a covardia, e a covardia é um pecado. Gente, a covardia é um pecado. Saiba que covardia é um pecado. E quando está na lista dos pecados de pessoas que não entrarão no reino dos céus, lá vai estar a idolatria, vai estar a inveja, vai estar o ciúme e vai estar os covardes. Não entrarão no reino dos céus. Quando a covardia começa a entrar para o seu meio de convivência, agora que eu estou te contando, você sabe que a covardia é um pecado, você não vai cometer mais. Na hora que você vê que a covardia está entrando para o seu meio de convivência, você fala assim, show pra lá, Satanás. Não vai. O Senhor nos deu um espírito ousado e nós precisamos trabalhar a ousadia na nossa vida. Não é porque eu falo muito que todas as vezes eu sou ousada. Não, tem vezes que eu me recuo. Tem vezes que eu vou dar um passo para trás, sabe? Vou ficar com medo de executar algo por conta de quê? Por conta de intimidação. Foi esse livro, gente, que me ajudou a reposicionar em algumas áreas da minha vida. Esse livro trouxe resposta para mim sobre as lives, sobre o que eu tenho que fazer, sobre o ponto que eu tenho que exercer, sabe? Parecia que eu estava fazendo as lives, fazendo, e eu cheguei num ponto que parecia que a minha autoridade, ela tinha se esvaído. E aí eu li esse livro, ele me deu outro up de tipo, reposiciona, Raira. O Senhor te chamou para esse tempo. O Senhor te chamou para essa nação. Vai, faz, fala, doa quem doer, não tenha medo de perseguição. Você precisa se posicionar nessa nação. E aí eu falei, Deus, eu preciso me posicionar novamente. E eu quero que você leia, se você tem condição, leia. É um livro que todo mundo deveria ler. Porque o tempo todo nós somos intimidados. Você fala uma coisa, igual por exemplo, a Cacau. A Cacau, ela tem uma fala mais dura. E quando ela vai corrigir alguém, ela corrige sem medo de errar. Porque o Senhor, ele liberou algo para ela e aí ela corrige aquela pessoa, doa-se doer, não. Ela vai falar. E só que eu já vi algumas vezes as pessoas falando com ela assim, nossa, Cacau, você é muito dura. Nossa, você falou de uma forma que é muito ríspida, você está levando muito ao pé da letra isso, sabe? Isso é intimidação. A intimidação que faz isso, porque essa autoridade ela conquistou em Deus. O Senhor deu a ela esse modo de falar, duro, severo, doa quem doeu, vou entregar o recado.
Só que toda vez que ela escuta, nossa, Cacau, você é muito dura. Nossa, achava que não precisava falar dessa forma. Ela começa a se retrair, ela começa a se fechar e ela vai perdendo o propósito daquilo que o Senhor chamou ela. Então, eu não sei quais são as palavras que as pessoas que estão à sua volta estão liberando sobre a sua vida, mas tome cuidado com a intimidação, porque ela vai fazer você deixar de se posicionar. Tá? E eu tô falando tudo isso por quê? Porque o pecado, ele não pode virar animal doméstico na nossa vida. Ele não pode vir pro nosso meio e a gente achar que tá tudo bem. Porque não tá. Não tá tudo bem. Aqui nesse ponto, o que foi testado na mulher foi a obediência. E ela continua sendo testada no nosso meio nos dias de hoje. A mulher viu que a árvore era linda. Será que só agora que essa mulher está vendo que essa árvore era linda? Ou essa árvore já tinha passado aos olhos dela? No momento que a serpente fala com Eva, os olhos dela se abrem para aquela árvore. Às vezes você vê o seu chefe todos os dias lá no serviço. Talvez você, homem que está me assistindo, vê a sua chefe, a sua companheira de trabalho, as pessoas que estão à sua volta, vamos colocar assim. Você vê aquela pessoa todos os dias e você é casado. E seus olhos nunca se abriram para aquela pessoa. Até o ponto que um comentário satânico chega no seu ouvido. E alguém vira para você e fala assim: nossa, fulano de tal é bonito, né? Você nunca percebeu. Você nunca olhou. E aí você fala assim: nossa, é mesmo? E aí a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu e depois deu ao seu marido que estava com ela. Gente, vamos lá. Talvez você não está percebendo as coisas à sua volta, porque o seu olhar era de inocência. Até que alguém veio para o seu meio de convivência e soltou um comentário maldoso e te fez olhar. Olha lá aquele homem. Nossa, você já tinha visto que ele tem os braços bem fortes? Você já tinha visto a barriga dele definida? Olha lá como é que é o peito daquela mulher. Olha lá a bunda daquela mulher. São pessoas que vão soltar comentários perto de você e vão te alimentar com aquele comentário satânico, não porque a pessoa é má, mas porque ela se permitiu ser usada pelo diabo e você vai cair na astúcia dela. Então toma cuidado com os comentários que você escuta. Cuidado para não ter os seus olhos abertos para aquilo que naquele momento não era para ser aberto. Gente, a árvore estava lá. O Senhor permitiu. Não era um erro do Senhor. Ele sabia do que podia acontecer, mas o tempo todo o Senhor, Ele vai querer e requer de nós obediência. Eu vejo aqui um jogo de sedução, sabe? Um jogo de sedução. O que hoje na sua vida tem sido esse jogo de sedução? É o dinheiro, que toda proposta que você tem, você vai lá e se deixa levar para aquele meio? É a imoralidade sexual? É a mentira? É o ciúme? É a inveja? Sabe, o que é que te seduz? Qual que é o jogo de sedução? É a bebida? O que o Senhor ele tem aí colocado no seu coração e o diabo o tempo todo fica te levando para esse ponto? É o ponto de você querer mostrar o seu corpo? Eu estava vendo ontem na academia, eu falei assim, gente, oh Deus, esse povo não sabe quem que eles são. Para mostrar nesse nível. As mulheres tudo com top, com os farol aceso, os homens de roupinha regata, mostrando barriga, mostrando os braços. Para que nesse nível? Para que nesse ponto de mostrar? Existe valor dentro de você. Você não precisa mostrar parte nenhuma do seu corpo para achar que você tem algum valor. E não queira se encaixar nos padrões desse mundo, porque você não vai. Você não cabe mais a esse mundo. Você não é dele. Não queira se comportar como pessoas deste mundo. E o diabo, ele é muito astuto. Ele vai achar e vai colocar na sua cabeça, vai soprar assim, ó. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas qual que é a diferença de você para os outros homens que estão na academia? Qual que é a diferença de você, mulher, para as outras que estão na academia? Tem que malhar de top? Tem que malhar de shortinho curtinho? Mostrando, marcando todo o corpo?
Não precisa, gente. Ai, Raira, eu malho dessa forma porque soa muito. E você vai morrer se o suor escorrer debaixo de uma blusa de manga, debaixo de uma blusa de alcinha? Vai morrer? Não morre não, gente. Nós precisamos ser diferente do mundo. O que te difere do mundo? O seu valor não está nas partes do seu corpo que estão à mostra. Mas o seu valor está no que você carrega dentro do seu coração. Dentro do seu ser, é a sua mentalidade que conta. O seu entendimento, a sua sabedoria, é isso que vai valer. Sabe? Toma cuidado, porque Eva, ela teve os seus olhos abertos ali, caiu no jogo de sedução e se deixou levar. Assim, ela tomou do fruto e comeu. Depois ela deu ao seu marido, que estava com ela. E ele também comeu. Uma das coisas que eu grifei aqui é que a serpente fala com eles assim: olha, os seus olhos se abrirão e como Deus, vocês conhecerão bem o mal. Meio que eles falam com o homem, com a mulher assim: olha, se você comer dessa árvore, você vai ser parecida com Deus. Lembra que nós lemos no capítulo 2 que o homem, ele era a imagem e a semelhança de Deus? O homem já se parecia com Deus. O homem já tinha a imagem e ele já carregava a semelhança de Deus. O que ele estava caçando ser igual? Se ele soubesse, se ele lembrasse que ele era parecido com Deus, ele não cairia nessa lábia. O Senhor, ele te deu uma identidade. Se você não souber a identidade que você carrega, você vai comer do fruto e você também vai chegar nesse ponto aqui, ó, que Adão e Eva chegou. Assim tomou o fruto, comeu, depois ela deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estava nus, ou seja, perdeu a inocência. A inocência foi embora no momento que ela come daquela árvore. Pois, por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras e se cobriram. Naquele momento eles dão um jeito ali para o seu pecado. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Gente, isso aqui é uma figura de linguagem. Não se sabe ao certo se ele estava caminhando de fato ou se esse caminhar significa que eles sabiam, entendia que o Senhor estava chegando. Não se sabe ao certo. Pode ser que de fato eles ouviram os passos de Deus ou eles tipo assim, ó, Deus está chegando. E aí, por isso, eles se esconderam entre as árvores. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Isso aqui também é outra figura de linguagem. Se alguém souber o nome dessa figura de linguagem, porque eu esqueci, quando você fala, mas é uma pergunta retórica, mas tem uma figura de linguagem. Ele já sabia onde o homem estava. Ele só queria que, tipo assim, ó, eu quero que você tenha consciência de que você está se escondendo de mim e que por algum momento você acha que eu não sei onde você está. Mas isso acontece muito com a gente. O Senhor fala assim: olha, Vitória, aonde você está? Não é que o Senhor não está te vendo. Ele quer saber onde você está, que você não está se posicionando na presença dele. Ele vai falar assim: Cris, aonde você está que você não está aqui na minha presença? Por que você não veio conversar comigo? Gente, os meus olhos, eles chegam assim, lacrimejar toda vez que eu penso que o homem conversava com Deus na viração do dia. Na viração do dia, o Senhor vinha para falar com o homem. E o homem tinha comunhão com Deus todos os dias. E dói pensar que isso foi quebrado, porque esse era o propósito inicial. Nós, como igreja, hoje, unida com Cristo, igreja que foi restaurada com Jesus, nós precisamos trazer isso de volta. Toda vez que a viração do dia chega, volta e começa a falar assim: Senhor, eu estou aqui, porque foi nesse propósito inicial que o Senhor criou o homem. Nós não fomos criados para viver de uma forma, sabe, aleatória. Nós não fomos criados para cumprir rotina. Esse não foi o propósito inicial.
O propósito inicial era o homem ter relacionamento com o Senhor todos os dias, e na viração do dia uma brisa soprava naquele jardim e o Senhor entrava naquele ambiente e falava com o homem. Hoje eu quero falar com vocês, eu não sei se vocês têm esse costume, mas quando der a viração do dia, quando você vê o sol indo embora e ali o entardecer, aquela coisa linda, maravilhosa, você estiver engarrafado no trânsito, voltando para casa, fazendo comida, porque hoje é esse o cenário. O homem, ele arrumou muito a fazer, muitas tarefas na viração do dia, e ele não tira um tempo para falar assim: oi pai, você tá aqui? Sabe, meu coração fica assim queimando, gente, porque nós precisamos resgatar a cultura de falar com Deus na viração do dia. Só que chega na viração do dia, é o momento que mais se tem barulho, porque é o momento que o trânsito tá preciso buscar menino na escola, preciso voltar para casa, fazer comida, dar merenda para as crianças, eu preciso voltar. Sabe aquele tumulto? Pois é. Hoje a viração do dia, que era o momento para a gente encontrar com o Senhor, virou essa bagunça. Porque o mundo está corrompido, o mundo está deturpado. E nós precisamos, como filhos, mudar a cultura. Mudar a cultura e falar assim: opa, é a viração do dia. Talvez você não vai conseguir dobrar os seus joelhos aonde você está, mas começa a falar com o Senhor na viração do dia e falar: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, quando o Senhor, ele vai ministrando no nosso coração, quando a presença dele começa a entrar na nossa vida, a nossa rotina se torna diferente, gente. Eu vou falar com vocês que depois de ler o livro Quebrando a Cadeia da Intimidação, eu sinto que a minha autoridade, ela foi restaurada. E quando eu fui orar, eu não fui com palavras falácias para o Senhor, eu não fui com palavras repetidas, e eu falei: Deus, como o Senhor passou a noite? Não sei se para o Senhor é noite, não sei se para o Senhor é dia, mas eu quero saber como o Senhor está. Hoje essa foi a minha oração quando eu encontrei com o Senhor no início do meu dia, às 4:30 da manhã. Eu falei: Deus, como o Senhor passou a noite? E eu já acordei lembrando de pessoas, eu acordei com uma canção no meu coração e o Senhor falando: filha, eu tô aqui, eu quero me conectar, eu tô bem e eu quero que você fique bem. Sabe, nós precisamos voltar a ser filhos de verdade. Nós precisamos voltar o nosso coração para um lugar de quebrantamento, um lugar de ser filho, porque isso foi quebrado no jardim, mas o Senhor quer restaurar isso com você hoje. Talvez há muito tempo você não fala com o Senhor como se Ele fosse o seu pai. E manter relacionamentos com Deus, só de falar e pedir, isso não é relacionamento, gente. Isso não é relacionamento. Que chato seria se eu chegasse aqui e ficasse assim: Patrícia, me dá isso, Patrícia, me dá aquilo, Patrícia, me abençoa para isso, me abençoa para aquilo. O Senhor, ele não está procurando esse tipo de relacionamento. Quando ele vira para aquela mulher no jardim e pergunta assim: olha, onde vocês estão? Não é porque o Senhor não sabia onde eles estavam, é porque ele pergunta assim: onde vocês estão que não estão na minha presença? Ele pergunta: onde vocês estão, meus filhos, que vocês não estão na minha presença? É isso que o Senhor está nos perguntando nessa manhã: onde vocês estão que se permitiram ser roubados na autoridade? Onde vocês estão que se deixaram ser seduzidos pelo pecado desse mundo? Onde vocês estão que negociam com o pecado? Onde vocês estão que toleram Jezabel? Onde vocês estão que se assentam em qualquer mesa? Onde vocês estão, igreja, que não estão na presença do Senhor? Saiba o momento de falar, saiba o momento de se calar, mas não tolere Jezabel, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, não toma conselho com o ímpio, não fica no meio daqueles que se escarnecem. Olha Deus queimando aí o seu coração para você voltar para a presença dele. Não perde tempo com aquilo que não vai te produzir vida não, porque o pecado ele só vai levar a um lugar, que é a morte eterna. Ele vai te levar a esse lugar se você permanecer nele. E ele respondeu: eu ouvi que você estava andando pelo jardim e me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Isso acontece com a gente hoje quando a gente cai no pecado e a gente erra com o Senhor e o diabo sopra. Você não é digno de estar na presença de Deus. Você não pode mais andar com Deus. Então ele vai fazer você ficar com vergonha.
E aí você vai se esconder de Deus, aí você para de orar, aí você para de ir na igreja, porque você foi numa festa, você foi aí no evento que teve nesse final de semana, você bebeu todas, encheu a cara, o diabo sopra, você não é digno de estar na presença e você some da presença porque você se sente envergonhado, você se sente pelado, você se sente nu, e aí você tenta se cobrir com uma roupa. Você tenta costurar para vocês uma roupa, que é a capa do eu estou bem. A capa do eu não preciso de ninguém. A igreja não me acolhe. A capa de essa igreja não mais me cabe. Esses irmãos me excluem. Ninguém me conversa comigo. Eu não tenho amizade nessa igreja. O pastor não visita a minha casa. Porque aí você vai contar mentiras no seu coração para você se desviar da presença de Deus. Para de ficar colocando desculpas, sabe? Achando que o Senhor não está te vendo. Porque Ele está te vendo. Para de falar, Senhor, eu tô com vergonha, tô nu. Volta para a presença, sabe? Volta para a presença e fala, Deus, eu tô aqui, eu pequei contra o Senhor e eu quero me redimir. Homem segundo o coração de Deus, esse foi Davi. Porque toda vez que ele pecava, ele falava, Deus, fica aqui comigo. Não vá embora, não retires de mim o teu espírito, porque Davi, ele tinha visto como é a vida de alguém que não carrega a presença. Ele olha Saul, ele viu os erros de Saul, ele sabia tudo aquilo que Saul cometeu de erro como rei, e ele falou assim, eu não quero cair nesse lugar. Eu não vou para esse lugar. Então toda vez que ele errava, ele falou, Deus, fica comigo. Deus, não tira de mim o teu espírito, porque Davi sabia como que é caído o homem sem Deus. Então, se você pecou, se você errou, se redime com o Senhor. Se redime com o Senhor. Se você quiser confessar o seu pecado aí, confessa o seu pecado. Nós vamos orar por você. Se você não quiser confessar seu pecado, depois confessa ao Senhor. Conta para alguém que você sente confiança, sabe? Se você quer voltar para os caminhos do Senhor hoje, volte para os caminhos. Escreva assim, eu quero voltar, eu vou ler os comentários e vou orar por você. Mas não fique longe da presença do Senhor. Não fique longe. Ouvi que você estava andando pelo jardim, tive medo e escondi, porque eu estava nu. Quem disse que você está nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Você quebrou aquilo que eu te pedi para poder não quebrar? O homem respondeu, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela ofereceu do fruto e eu comi. A mulher que tu me destes. Aí começa a sessão de desculpas. Desculpas. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Eu escutei uma frase dessa uma vez e eu falei, real. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Porque se você gosta de dar desculpa, se você foge da autorresponsabilidade, você é um covarde e o que te espera é a morte, porque você vai ficar dando desculpa para os outros, depois você dá desculpa para a sua família, depois você dá desculpa para você e você dá desculpa para Deus. Isso vai te levar à morte. Se o homem estivesse, sabe, com uma consciência e se posicionado, Deus, eu pequei contra o Senhor. Sim, eu comi da árvore que não era para comer. Eu fiz errado. Gente, quando Deus ele vai para esse momento aqui, olha, ele está falando para o homem. Ele vai para o cabeça. Ele vai para aquele que ele colocou primeiro no jardim e ele diz, Adão. Ele sabia que o problema tinha sido com a serpente, que a serpente se deixou ser usada, que Eva ouviu a serpente, que o homem ouviu a Eva. Mas ele vai no cabeça e ele pergunta assim, por quê? Quem que te contou? Você comeu dessa árvore? E aí o homem começa a dar desculpa e nunca mais parou. Hoje eu te pergunto assim, por que sua casa está destruída? Aí você fala assim, porque meu marido não é crente, porque o meu marido bebe, porque os meus filhos não me obedecem, porque os meus amigos são assim, porque a igreja que eu frequento é dessa forma, porque isso, porque eu não tive estudo, porque eu não arrumo trabalho. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Para de ficar dando desculpa. O problema é seu porque não se posiciona. O problema era de quem? Deus, eu não deveria ter aceitado porque Eva me deu. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Para de ficar dando desculpa na sua vida. Se a sua liderança não é eficaz, o problema é seu, porque você não exerce a liderança como deveria exercer. Se a minha live não tem resultado, o problema é meu que não estou me posicionando da maneira que deveria. Se o seu trabalho não dá resultado, é porque você não trabalha da maneira certa. Se a sua casa está dessa desordem, é porque você deixou de se posicionar em algum momento.
Se os seus filhos não te obedecem, foi porque em algum momento você perdeu a autoridade com eles. É simplesmente isso. Para de dar desculpa. Chama a responsabilidade para si. Tem coisas que são sua responsabilidade e você precisa assumir o erro. Tem coisas que você não consegue interferir. Exemplo. Olha, vamos colocar aqui. Tem que ter muito cuidado para falar. Talvez você falando assim, Raira, o problema é meu marido que bebe. Mas aí eu vou num problema maior. Será que era para você ter casado com esse cara? Será que era para você ter tido um relacionamento com ele? Você consultou o Senhor antes? Eu terminei, divorciei, o problema foi meu marido. Será que você não foi negligente em algum ponto? Eu conheço pessoas que traíram, pessoas que foram traídas e em algum momento uma das partes foram negligentes. Conheço homens que foram traídos e não exerciam sacerdócio dentro do lar. Conheço mulheres que foram traídas porque não dava suporte para o marido dentro de casa. Ambos estavam errados. Nós precisamos parar de dar desculpa e chamar a responsabilidade para nós. Sabe? Chama a responsabilidade para você nessa manhã, porque você é autorresponsável da sua vida. Tem que ser, gente. Para de dar desculpa. Eu sei que, igual, por exemplo, eu sei e o Senhor também sabia. O Senhor sabia que não foi Adão que foi lá e pegou o fruto e comeu. Ele sabia, mas ele queria ouvir o que Adão ia falar. E ele tinha muitas desculpas para dar, ele tinha muitas coisas para poder falar. E ele vira e fala assim, olha, foi a mulher, o problema é dela, e quem me deu ela foi o Senhor. Então o problema é seu e dela que está aqui. Eu só cometi esse pecado por conta de você e por conta de você. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então não tem problema eu ter comido. Então quer dizer que Eva enfiou a maçã, o fruto, a água, ela abaixo. Enfiou? Não foi, gente, assim. Não é dessa forma que funcionou. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Aí ela aprendeu. Ela viu o homem fazendo e ela replicou. Opa, funcionou com ele. Ele disse que foi eu, vou falar que foi ela. Por isso eu comi. Então o Senhor disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você que gosta de grifar sua Bíblia, grifa aí essa parte, o versículo 15, a parte B, porque essa é a primeira promessa messiânica. Aqui nós vemos uma menção ao Senhor Jesus. Está se referindo aqui, olha, que ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está se referindo a Jesus que esmaga aí a cabeça da serpente, do diabo, que aniquila o diabo de vez, né? Acaba com o pecado, uma vez que ele vem e se entrega em nosso lugar. A mulher ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele dominará sobre você. Não era assim desde o começo, viu? Aí isso vem como consequência de pecado. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você veio do pó, e do pó você voltará. Agora nós recebemos a consequência do pecado. A consequência desse pecado é a morte, e era para ser morte eterna, porém o Senhor tinha um plano perfeito. Ao enviar o seu filho, ele morreu numa cruz, ele entregou por nós, derramou todo o seu sangue e hoje temos perdão de pecados, somente em Jesus Cristo. Não pense que você vai ser salvo sem Jesus, porque sem Ele não tem vida. O resultado é esse aqui, olha.
E a coisa mais engraçada, né? Que do pó a gente veio, do pó a gente vai retornar. Seja se você morrer queimado, se você morrer enterrado, vai virar pó de toda forma. Versículo 20. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. É o que significa, né? Eva, mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e para a sua mulher. Aqui nós vemos, gente, o primeiro sacrifício sendo feito. Por conta de um pecado, o Senhor agora tem que sacrificar alguém inocente para cobrir esse pecado aqui feito. Então, sacrifício por conta de um pecado. Toda vez que tem pecado, vai ter que ter sacrifício. Desse momento em diante, sempre alguém vai ter que morrer, né? Não vai ter que morrer mais, porque o Senhor, ele fez o último sacrifício. Mas deste momento da história até o Senhor Jesus vir, nós vamos ver o tempo todo o homem pecando e tendo que matar um animal perfeito para cobrir o pecado. Sangue de animal inocente sendo derramado para cobrir pecado, porque o homem faz roupa, Deus faz roupa para o homem agora com a pele de um animal, e esse animal teve que ser morto. Então o Senhor disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. O homem não conhecia o mal, o homem não tinha ciência do mal. Se eles tornarem a comer da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre, mas viverão para sempre separados de Deus. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar da terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então é isso que aconteceu. Assim a gente termina o capítulo 3. Vemos aqui que sacrifício aconteceu agora para cobrir a vergonha do homem. E Deus tira essa árvore do jardim. Aonde essa árvore está? Nós não sabemos. Sabemos que o Senhor a guardou, elevou ela a um outro nível para que o homem não encontrasse esse fruto, comesse dela e vivesse separado de Deus eternamente. Gente, aqui nós falamos muito sobre obediência. O Senhor requer de nós uma obediência. Embora Ele já saiba tudo da nossa vida, todos os dias da nossa vida estão escritos, Ele sempre espera, diante de a nossa livre agência, que é você poder escolher sobre algumas coisas, Ele vai querer que você escolha o caminho correto. Ele vai querer que você faça as escolhas com o seu coração inclinado para Ele. Ele vai querer que você escolha obedecer Ele em totalidade, viu? Não sei como está a sua vida hoje, mas eu te convido a entrar nesse lugar novamente de obediência, um lugar onde a voz do Senhor é que comanda a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui se teve algum comentário. Fala. Raira, hoje eu fui denunciada nesta palavra. Só agora percebi o quanto eu estou distante. E não é sobre o pecado, é sobre falta de intimidade. Amém, irmã. Amém. Glória a Jesus por isso, sabe? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor, como Salvador? Você entrou na live pela primeira vez, está um pouco perdido e gostaria de aceitar Jesus? Você gostaria de acessar a vida eterna? Se você quer acessar a vida eterna, escreve aí nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Escreve isso e eu vou orar por você. Se você já é um filho, mas está afastado dos caminhos de Deus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Vou orar por vocês que querem hoje reconciliar com Jesus. Só tem vida nele. Talvez você chegou agora e ficou porque você gostou do jeito que eu estava falando e ficou tentando entender alguma coisa. Olha, e não sabe nada. Eu quero te falar uma coisa. Hoje eu falei sobre a queda. A queda, ela marca a história da humanidade. Porque depois da queda, agora o Senhor começa a traçar um plano para salvar o homem. Esse é o marco. E quando
a gente enxerga essa questão da queda, você pode olhar porque lá na frente vai ter uma cruz. Essa cruz foi a do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. Ele foi o último sacrifício a ser feito. E por conta dele nós temos vida eterna. Então, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, você precisa escrever nos comentários. Se nós estivéssemos perto, eu falaria para você declarar com a sua boca, porque você precisa confessar isso. A palavra diz que aquele que confessar, crer em seu coração e com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Só tem salvação por meio dele, viu? Vou mandar também, Miriam, lá no grupo o nome do livro, tá? Glória a Jesus. Seja bem-vinda de volta, Bianca. Seja bem-vinda de volta, Ludmila. Vocês são as filhas amadas do Pai. Se posicionem, sabe? Crie relacionamento com o Senhor de fato e de verdade, tá? Se você quer ainda aceitar Jesus, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso nesta manhã, eu quero orar por você. Escreve aí nos comentários. Glória a Deus, fico feliz por vocês estarem aqui, tá? Glória a Jesus. Ludmila e Bianca. Eu vou colocar o nome de vocês anotado, porque depois eu oro. Ludmila. Se vocês estiverem passando por algum momento, se tiver alguma coisa que eu posso servir vocês, sabe? Pode me chamar no direct também. Raira, que bom que você voltou com o Senhor. Te uso e falo. Amo te ouvir. Deus te abençoa. Amém, minha irmã. Amém. Como faço para entrar no grupo do WhatsApp? Eu deixei nos stories ontem, mas está lá na minha bio, também tem, você consegue entrar. O grupo chama Enxergando as Escrituras. É esse aqui, ó, o livro Quebrando as Cadeias. As Cadeias da Intimidação. Quebrando as Cadeias da Intimidação. Esse é o nome do livro, viu? Amém. Coloca sua mão no coração, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Ai, Deus. Repete isso comigo, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, volta. Eu peço para você fechar os seus olhos, porque se você ficar olhando para mim, você vai desconcentrar e não vai olhar para dentro do seu coração. Se você tem que se redimir com o Senhor, já se redime agora e fala: Pai, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pela minha iniquidade, me perdoa pela minha transgressão. Passa a ser transgressão quando você comete o mesmo pecado todos os dias e já não consegue mais sair dele. Isso é uma transgressão, é uma iniquidade. Você começa a repetir o mesmo pecado, você não sai dessa linha. Então começa a se redimir com o Senhor e fala assim: Senhor, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Eleva-me, Pai, em um nível de obediência. Quero te obedecer em totalidade. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. Apresento também o meu coração. Pai amado, me ensina a redimir todos os dias, porque o Senhor conhece o meu coração e você sabe o tanto que ele é mau. Pai, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos e sabe da dor, da dificuldade de cada um deles. Nesta hora eu te peço, Pai, vem com teu sangue, purifica a nossa vida, limpa-nos, Pai, de todo pecado. O homem pecou e por conta dele, meu Deus, muito mal veio sobre a terra. Nós recebemos natureza pecaminosa, mas um só homem morreu, Jesus Cristo, seu único filho, e se deu, Pai, se doou por nós. E na hora que ele se entregou, derramou o seu sangue, nós somos reconciliados com o Senhor. A partir do momento que nós declaramos, Pai, nós confessamos o Senhor como Senhor da nossa vida. Pai amado, por isso eu sei que hoje nós estamos reconectados com o Senhor. Obrigado por isso. Eu quero te apresentar a vida da Ludmila, a vida da Bianca, essas duas irmãs preciosas, Pai, que o Senhor trouxe a essa live nesta manhã. Eu não sei qual foi o motivo que levou elas a se afastarem do seu caminho, mas hoje eu te peço, Pai, reposiciona as suas filhas, levanta elas, Pai, como voz nessa nação, levanta elas, Pai, como missionárias, Pai, levanta elas como alguém que tem um coração queimando por anunciar Jesus. Meu Deus, não nos deixa parar.
parar, não nos deixa retroceder, não nos deixa ser covardes, Pai. Nos dê um espírito de ousadia para prosseguir, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido nesta manhã. Nos dê um dia abençoado, um dia cheio da Tua presença. Não estou falando isso da boca para fora, Pai, mas um dia cheio da presença é aonde nós chegarmos, as pessoas vão notar a presença do Senhor, Pai. Aonde nós chegarmos, nós teremos um espírito de moderação, de falar somente aquilo que o Espírito nos requer, somente aquilo que o Espírito pede de nós, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, Pai. Esse é o meu pedido. Permaneça conosco, ministra ao nosso coração, que o Senhor tenha liberdade de nos usar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele possa mesmo resplandecer através de você. Gente, todos os dias, pessoas morrem sem conhecer Cristo. Não deixe de anunciar o Evangelho, não deixe de falar de Jesus no seu trabalho, com as suas vizinhas, com seus vizinhos, com a pessoa que você foi levar o carro para consertar, no médico, aonde você chegar, leve Jesus, sabe? Não deixa que as pessoas morram sem conhecer a Ele. E se necessário for, estude idiomas, estude francês, italiano, espanhol, inglês e vá falar do Evangelho nas nações. Pregue o Evangelho em tempo e em fora de tempo, em nome de Jesus. Se tem alguém que está assistindo essa live, que está fora do Brasil, que o Senhor te abençoe aonde você está, que você seja autoridade nesse lugar que o Senhor te colocou e não pare de anunciar Cristo. Seja referência em nome de Jesus. É isso. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Se tiver alguma coisa que eu possa servir vocês, eis-me aqui, tá? Beijo gigante no coração de vocês.